Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Fernando Betete, o seu repórter saúde. Mais uma vez, estar com vocês dá todo um ânimo diferente aqui para o nosso trabalho. Gosto muito de fazer as nossas lives e você sabe, você que me segue, você que me acompanha, eu vou te pedir uma gentileza. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. Tá? Eu sei que o anúncio é repetitivo, mas é extremamente importante porque a plataforma ela não está entregando esse vídeo para todo mundo. Ela só entrega se você der o positivo, o seu like, se você compartilhar esse link com outras pessoas, é muito importante também. E se você não está inscrito no canal, eu faço convite para você se inscrever no canal e ficar sabendo das novidades na área da saúde, e não na área da doença, porque eu sei o que você procura é ter mais saúde. Se você quer ter mais saúde, você está no canal certo. O canal da doença é aquela grande rede de televisão que deve estar com o jornal no ar aí, só levando notícia ruim. Aqui não tem notícia ruim, aqui tem notícia boa. E já vou começar por uma notícia boa. O nosso convidado de hoje, aqui no canal do Fernando Betete, é a primeira vez, o que eu acredito, tenho certeza, vamos nos encontrar na segunda, na terceira, na quarta vez, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito desse conteúdo aqui. As pessoas que têm o contato com o Fernando Betete sempre colocam ali no chat, no bate-papo, né? Que entrevista maravilhosa, que live maravilhosa, e essa vai ser mais uma entrevista e uma live maravilhosa. Meu convidado de hoje é médico, Rubens Cascapeira Júnior. É tutti buona gente, hein? Vem lá da Itália. Formado na Universidade de Mogi das Cruzes, parece que foi ontem, 1981. E trabalhou como médico intensivista no Hospital Matarazzo. Para quem já tem mais de 20 anos, sabe da importância da família Matarazzo. Agora, olha só que interessante os vários cursos de pós-graduação, né, que ele fez. Psicossomática, vamos entender o que é isso daqui a pouquinho. Medicina chinesa, olha, uma cultura milenar aí, a gente também vai dar uma sobrevoada por esse segmento do saber. Pós-graduação em homeopatia. Fazia tempo que eu queria perguntar para um homeopata em relação a essa doença de hoje. A homeopatia pode ajudar? Também pós-graduado em medicina quântica. O que tem a ver a medicina quântica? O que tem a ver a física com a saúde de hoje? Será que tem alguma coisa a ver? Fique ligadinho aí. E Master Practitioner em programação neurolinguística. Também tem pós-graduação em ortomolecular e pós-graduação em medicina do envelhecimento. Essa aqui já é para mim aqui. Depois que terminar a live, eu já vou pedir uma receita para ele eu rejuvenescer mais um pouquinho. Dr. Rubens, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui no canal do Fernando Betete. E eu já vou começar com uma pergunta bem difícil. Por que você escolheu fazer medicina? Boa noite, pessoal. É muito prazer estar aqui com você, Fernando, e com todos os pessoal que te acompanha. Eu, quando tinha 18, 19 anos, eu tinha um impulso para poder ajudar as pessoas. Eu sempre, desde adolescente, eu ia buscar na religião uma maneira de ajudar as pessoas. E eu queria entender melhor o ser humano. O que quer dizer? A gente sempre quer entender melhor a gente mesmo. Então eu falei, se eu faço medicina, eu vou poder aprofundar, porque eu vou conhecer o corpo humano. Só que eu não sabia que a gente pode conhecer muito mais do que o corpo, né? Porque o corpo biológico é uma parte do ser humano. Então, há 30 anos, né, eu tenho 39 anos de formado, há 30 anos a minha pesquisa é como funciona o psiquismo, como é que o ser humano funciona, como é que são as leis que regem o ser humano. Então, isso é que é a minha paixão e que hoje eu trabalho intensamente, eu trabalho todos os dias, devolvendo para as pessoas informações, ajudando as pessoas a se entenderem, porque quando você se entende, Fernando, você se conhece e tem uma linguagem acessível para você se conhecer, você modifica a sua vida, né? Então, a nossa vida tem muito a ver com o que você carrega dentro de você. E esse conhecimento é fundamental. E a medicina ajuda muito, porque vai do corpo ao psiquismo. Por isso, então, que ele escolheu medicina, que é a essência de todo médico, né? Ajudar o próximo. Embora hoje, século XXI,
Eu tenho uma pergunta também que eu vou deixar solta aí no universo, né? Será que todo médico gosta de ajudar o seu próximo? Esse momento que a gente está vivendo está um pouco difícil. Mas tem uma pergunta que em qualquer conversa entre familiares ou até aquela conversa de bar, a gente tem o seguinte, doutor Rubens. Eu conheço uma pessoa que tinha 30 anos e morreu dessa doença, morreu desse vírus aí. Isso. E tem lá uma tia de 90 anos que pegou a doença e já teve alta. Qual que é a linha que o senhor conseguiria responder isso? Porque, mas 30 anos, na flor da idade, não tinha nem comorbidade, ou até era um atleta, caminhava, e aquela senhorinha lá de 90 anos, ou aquele senhorzinho de 90 anos, teve alta. Qual que é a explicação? Então, desde o ano passado, né, quando a gente já começou a ter contato com esse problema, as pessoas me perguntavam, mas doutor, como que é isso? Né? A minha tia lá tem 90 anos e está ótima, não sei o quê, o meu primo está no hospital, entubado e tal. Falei, bom, existem outros fatores que a gente não pode pegar só pela imunidade. Né? Então, a imunidade, todo colega vai responder, não, isso é um processo imunológico. Mas não se explica, porque a imunidade de uma pessoa de 90 anos estará mais deteriorada do que de um rapaz de 30. Então, deve existir alguma outra função, alguma outra situação, algum outro tipo de imunidade. E é isso que a gente quer conversar bastante aqui hoje. Porque você pode falar, não, eu tomo as vitaminas, ótimo, eu faço tudo, mas e por que eu fico mais doente do que o outro? Quer dizer, tem uma particularidade. E aí eu gostaria de fazer uma metáfora aqui, porque eu acho que começar a conversa para as pessoas entenderem. Digamos, Fernando, que você ganhe, por exemplo, uma semente de um café espetacular, né? Um café colombiano, que é o melhor que tem, de um agrônomo, e ele te dá essa semente e você vai e planta no seu terreninho, lá na praia. Daqui a um tempo, você vai observar que não cresceu o café. Aí você liga para ele e fala, escuta, essa semente é mentirosa. Ele fala, não, é verdadeira. Aonde você plantou? Ele vai te perguntar. Você fala, eu plantei no meu terreninho aqui na praia. Eu falo, não, café não dá na praia, café você tem que plantar no interior de São Paulo, lá é melhor. Mas por quê? Porque o terreno é mais importante que a semente. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente fala de qualquer vírus, eu vou falar de vários tipos de vírus aqui, não só os físicos, mas qualquer tipo de vírus, é uma semente. E ele vai crescer no terreno como corpo, no corpo apropriado. Então, se você tem um terreno apropriado para aquela semente, a semente cresce. Isto é, se você tem um terreno ou biológico, ou psicológico, ou vibracional, a semente vai se instalar lá e vai crescer. Isso começa a explicar por que alguns vírus crescem, entre aspas, se multiplicam em alguns corpos e outros não. Então, a gente precisa entender disso que a gente chama de terreno. Não só o biológico, né? Porque aí o terreno biológico não explicaria por que uma senhora de 90 anos ficou imune, se curou, e o jovem de 30 anos não. Então, deve ter outros tipos, entre aspas, de terrenos que precisam ser abordados. E quais seriam esses outros tipos de terrenos? Isso mesmo. Então, a gente tem um terreno, que eu vou chamar aqui o terreno emocional, fundamental, e a gente vai explicar aqui. É de bom senso, todo mundo sabe que as questões emocionais interferem na saúde, mas isso é óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Mas como? Quais são as pontes? A gente vai trazer aqui uma maneira de você entender como o emocional interfere no físico. Tem o terreno mental, o terreno das ideias. E aqui eu tenho também algumas coisas paradoxais para trazer para você. Muito cuidado com esse terreno mental. Esse terreno mental pode ser muito misturado de outras informações. E tem o terreno energético também. Então, esse terreno energético ele é o superior. Então, digamos assim, primeiro começa tudo no tal do terreno energético. Depois o mental, depois o emocional, depois o biológico. Mas isso tudo está interligado hoje em dia, porque hoje a medicina convencional, ela fracionou, ela loteou o corpo humano, é ortopedia, é gastro, a gente não vê nenhum estômago andando sozinho na rua. Mas tudo isso aí está interligado, não está, doutor Rubens? Exatamente. Eu sou médico antigo, né, que é chamado clínico geral, né? Hoje em dia, os especialistas vão loteando o corpo. Então, muitas vezes, o colega que trata o estômago atrapalha o coração, mas o problema dele não é o coração, e o outro lá que se vire com o problema do coração, e aí cada um vai mandando. Claro, e existe o eixo psico, imuno, neuroendócrino, né? Quer dizer, começa no psiquismo, vai para o neuro,
vai para o imunológico, vai para o endócrino. Essa é uma sequência, isso já é conhecido. A questão é como isso acontece, de que maneira. Então, como é que começa no psiquismo? Então, qual é o psicológico seu, qual é o psicológico nosso, que pode nos trazer mais força, mais vitalidade, mais imunidade para lidar com qualquer doença, de uma pandemia a um câncer. Então, tudo começa, no que eu digo, no terreno psíquico, né? Esse terreno psíquico precisa ser muito avaliado e muito entendido. Isso não é, na minha opinião, estudado de uma maneira mais profunda. Tem-se aí algumas questões, mas isso acaba virando um esoterismo, virando uma situação que não parece que não faz parte da ciência. Mas veja, nossa população, o povo comum, intuitivamente sabe. Quer dizer que quando eu tenho um pensamento, quando eu tenho uma emoção, isso interfere no meu corpo, todo mundo sabe disso. O brasileiro ainda, o brasileiro é muito intuitivo, é um dos povos mais intuitivos que existe. Então, mesmo que você fale, isso não é científico, mas as pessoas sabem que existe uma questão do psiquismo que vai interferir nele. Então, qual é o que eu encontro hoje em dia? O maior problema nessa questão do emocional? É o medo. É o medo, Fernando. Você tem conversado com as pessoas? As pessoas não estão com muito medo, Fernando? Você não tem percebido isso? A cada dia que passa, o nível de medo tem aumentado mais. Um medo há um ano atrás, sei lá, era praticamente zero, né? Hoje eu já percebo os amigos, inclusive, doutor Rubens, pessoas um bom conhecimento, entendeu? Advogados, engenheiros, pessoas que sabem discernir o que é uma matéria que foi ali direcionada de uma outra, mas, ou seja, o medo já está inerente no nosso dia a dia da nossa sociedade. Então, e da onde vem o medo? Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Então vem uma informação. Então a pessoa recebe uma informação, e aí é o ponto que eu quero dizer, que a gente vai melhorar essa explicação. O discernimento do pensamento é uma questão muito complexa, porque eu vou falar uma coisa paradoxal aqui, né, que eu tenho estudado muito há muitos anos, e quem me conhece sabe como eu bato nisso. Eu estou dizendo que nós precisamos sair da ditadura do pensamento. Vou repetir, porque acho que é um termo novo. Ditadura do pensamento, o que quer dizer isso? Então, ditadura do pensamento. Então, se eu acolher, Fernando, todos os pensamentos que chegam até a mim, e olha, aqui eu estou dando uma conotação, se eu acolher todos os pensamentos que chegam até a mim, eu vou naturalmente entender que são todos meus. E aí é um processo de divisão. Para mim, a divisão é aí. Quer dizer, quando as pessoas começam a entender e começam a se aprofundar, que isso não tem nada a ver com esotérico nem religioso, é uma questão de você ficar atento e aprender a lidar com o teu pensamento. O pensamento não pode ser, entre aspas, obedecido como se fosse uma ditadura. Então, o que eu convoco nas minhas lives, eu faço lives toda semana, 2, 3 lives, eu convoco as pessoas e eu digo, olha, questione teu pensamento. Então, se eu tenho que questionar informações hoje que chegam aí pelos canais, né, pelas televisões, imagine que eu estou dizendo que a gente precisa começar a questionar o nosso pensamento. Porque tudo que acontece começa no pensamento. Você teve um pensamento, como, por exemplo, nossa, será que meu amigo Antônio vai sair do hospital, está doente, e essa doença... Já começou um pensamento, começou um diálogo mental. Esse diálogo mental que precisa ser observado. Porque quando a gente fala de diálogo, está falando de diálogo, você está conversando com você mesmo. Aliás, todo mundo conversa com a gente mesmo, né? Quer dizer, eu costumo dizer que quando a gente passa de uma certa idade, que a gente vai ficando surdo, a gente vai falando alto, porque nem a gente se ouve mesmo, entendeu? E vai falando alto na rua. Então, a questão do diálogo precisa ser questionada. Espera um pouquinho, mas qual o motivo que eu estou pensando isso? Para que isso me serve? Aonde isso vai levar? E se eu não me permito esse questionamento, quer dizer, se eu fico na ditadura do pensamento, daqui a pouco eu estou tendo sentimentos. E os sentimentos geram neurotransmissores, geram hormônios, daqui a pouco eu estou com medo. Então, como é que a gente lida com medo? Conhecimento. Primeiro conhecimento que eu quero deixar aqui, pense a respeito do teu pensamento. Parece paradoxal, mas devagarzinho a gente vai aprofundando isso. Então, eu não consigo parar de pensar. Não. Mas eu consigo raciocinar, eu consigo analisar o que eu estou pensando e direcionar, então, o meu pensamento, logicamente, para o lado positivo. Exato. Mas se você entende que os pensamentos não podem ser questionados, você não tem nem como raciocinar, entendeu? Estou dando um passo para trás.
Você conhece, Fernando, como jornalista, e muita gente conhece, uma situação que chama mensagem subliminar, certo? Isso, se você questionar na internet, mensagem subliminar, isso já é, qualquer pesquisa aí no Google você vai encontrar. O que é uma mensagem subliminar? É uma informação que vai gerar um pensamento, que vai gerar até um sentimento, vai gerar uma vontade, que literalmente, eu vou dizer assim, que ela não foi criada no seu cérebro. E aí, só para entender um pouquinho, e a gente já vai chegar na pandemia, né? Porque a gente precisa dar uma estrutura para chegar lá. O cérebro é um computador. Teu computador funciona sozinho, Fernando? Alguém tem um computador que funciona sozinho? Não. O computador precisa de um programador. Então, o computador, o programa. Qual é o programador do nosso computador cerebral? A mente. Então, se você não tiver uma boa programação, o teu cérebro vai aceitar o que você está falando. E para você gerar hormônios, sentimentos com medo, tudo começou na programação. Então, a pergunta é, como é que você está programando isso? Ou, quem está programando isso no teu computador? Então, parece filosófico, mas o que eu quero trazer, na prática, é que se as pessoas que começam a raciocinar dessa modo, bom, pera um pouquinho, eu estou pensando isso mesmo, para que serve? Né? Costumo dizer que as pessoas questionam muito mais a caixa de e-mail, né? Não abre todos os e-mails, do que a caixa de pensamentos. E os pensamentos podem levar a medo. E eu quero chegar no medo. Por que o medo está aumentando a possibilidade da contaminação? Você já percebeu isso? Sim. Sim. Parece um efeito, é diretamente proporcional, né? Pelo que a gente está observando, inclusive nas notícias, né? Um ano de pandemia, um ano o medo aumentando e, consequentemente, todo mundo falando sobre isso, que eu sei que você vai falar disso aqui mais para o final da nossa entrevista, aí todo mundo pensando a mesma coisa, a gente já sabe o que vai acontecer lá. Mas voltando aqui para o nosso roteiro básico, até para a gente não se perder um pouco em tantos assuntos que a gente vai discutir aqui, ficou uma pergunta para trás em relação às imunidades, né? Hoje o pessoal faz muito exame de sangue, eu tenho anticorpo, não tenho anticorpo, eu estou com o meu sistema imune ok. Então vamos lá, vamos voltar para o básico. Quantas imunidades? Eu nem sabia disso. Quantas imunidades nós temos? Para mim era um sistema imunológico só. Eu quero detalhar isso aí. Quantas imunidades nós temos, doutor Rubens? Bom, a imunidade biológica, né? A imunidade adquirida e a imunidade inata. Isso a gente sabe. Inata, a gente nasce com ela. Né? Adquirida, a gente vai adquirindo. Né? Aí entram os imunizantes, muitas vezes, ou mesmo o contato. Né? Porque quando eu era criança, pelo menos, quando tinha alguém com catapora na rua, a família toda levava as crianças lá para ficar brincando, né? Porque aí já fazia lá a imunização com a catapora. Mas essa é uma imunidade que chega, como eu falo, chegando já no terreno mais inferior, que é o biológico. Existe uma imunidade também emocional. Como assim imunidade emocional? Então vamos dar um passo para trás. O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico é o sistema de defesa. Pronto. É o nosso exército, nossa marinha, nossa aeronáutica. Então lá, eles estão todos localizados. Quando entra um invasor, eles se preparam para queimar, para não deixar entrar. Basicamente, é um exército de defesa. Aliás, entre aspas, vale a pena aqui, 80% desse exército de defesa está no intestino. Tá? Você tem uma ideia, e aí eu falo de alimentação também no curso que eu dou, que a alimentação é básica. Se você quiser ter uma imunidade melhor, cuide da sua alimentação. Não fique brigando com alimentos que vai gastar, entre aspas, o teu exército. Mas se eu estou pensando em que eu tenho que ter um serviço de defesa, a pergunta é, qual é o teu serviço de defesa nas questões emocionais? Então, eu vou chamar que existe uma imunidade emocional. Então, quando eu sou uma pessoa que tenho talvez mais conhecimento, e conhecimento é a base, vou dar um exemplo. O ano passado, quando deflagrou o processo em fevereiro, março, eu parei, pensei, falei, opa, né, que é isso? Né? Nunca vivemos isso, né? Começou a vir. Aí eu falei, bom, eu não posso entrar nessa coisa de pânico, de medo, porque aí você não vai ter. Como é que você faz? Aí eu fui buscar, bom, deve ter alguma situação para a gente ter um conhecimento que pode nos trazer confiança. Então, quando eu tenho medo, eu não enfrento o medo, eu vou buscar conhecimento. O conhecimento que nos traz mais confiança. À época, eu fui buscar, então, uma série de tratamentos viáveis, né, que a gente trabalha com medicina integrativa, que poderia já trabalhar as pessoas. Até, inclusive, ajudei muitas pessoas nessa época, porque ainda não se conheciam as propostas de hoje.
Então, hoje, as propostas de hoje são o quê? Fortalecimento. Meus pacientes, quando têm medo, falam, ó, fique mais tranquilo, já existem tratamentos que podem ser feitos e que vão te dar tranquilidade. Então, as pessoas precisam ir buscar esses conhecimentos. Hoje nós temos já. Então, a imunidade emocional é muito importante. Então, você precisa ter o controle do medo. O controle do medo é a administração do medo, é conhecimento. Então, eu digo, olha, tem isso. Por exemplo, você fez uma entrevista brilhante com uma pessoa que eu admiro muito, o Dr. Coimbra, né? Então, o Dr. Coimbra é taxativo, né? Vitamina D, o doutor, ontem estava falando do Alessandro Loyola, também numa entrevista, com a vitamina D acima de 75, 80, 25 vezes menos possibilidade de internação. Com a vitamina D por volta de 75, 25 vezes menos possibilidade de internação. Então, isso é um conhecimento. Poxa, que bom. Então, eu preciso lidar, preciso administrar com ele. Como? Não, se eu tiver com a vitamina D, eu vou diminuir muito a minha oportunidade ou dificuldade de ficar internado. Então, eu preciso buscar conhecimento. Agora, quando eu não tenho conhecimento, quando eu aceito essa questão do medo, o que faz? Aí temos que ir para a física. Nós temos que ir para a física, né? Então, vamos lá. Então, vamos para a física, então. Mas eu gosto de fazer umas metáforas para ficar mais fácil, né? Imagine um ventilador, Fernando. Imagine que você tem um ventilador e ele está rodando devagarzinho. E você quer fazer uma brincadeira. Você quer jogar um lápis entre as hélices do ventilador. Tudo bem? Ele está andando devagarzinho. Se você jogar ela atravessa porque você jogou mais rápido do que a velocidade que estava a hélice. Tudo bem? Okay. Se a hélice começar a aumentar a velocidade, você precisa ser mais rápido para poder atravessar entre as hélices. Mas vai chegar um momento que ela vai estar tão rápida que você não vai conseguir atravessar. Tudo bem? Isso chama frequência. Qual é a frequência? Quanto a hélice vira cada vez que ela passa aqui. Então, tem uma frequência. 1 Hz é uma vez por segundo. 2 Hz, 2 vezes por segundo. Isso é frequência. Tudo que existe no mundo tem frequência. Tudo. Então, se a gente vai falar qualquer material tem frequência, então vamos fazer analogia. Dos materiais, por exemplo, uma faca tem uma frequência lá dos elétrons maior do que uma manteiga. Por isso que a faca entra na manteiga. Normal. Agora, qual é o objeto mais duro que tem a maior frequência que nenhum deles consegue penetrar? Diamante. O diamante a frequência é mais alta, não existe material mais duro. Tanto só outro diamante trabalha no diamante. Então, se a gente vai falar em frequências, no campo material ficou fácil. Mas e no campo emocional? Você sabia que as pessoas medem as frequências? Tem frequências. As emoções têm frequências. Os vírus têm frequências. Você sabia disso, Fernando, que os vírus têm frequência? Olha, então aí começa a explicar. Qual é a frequência do nosso atual, entre aspas, amigo aí? Entre 5 e 20. Quer dizer, a velocidade dele entre 5 e 20 Hz. É bem baixinha. Só que quando você tem medo, eles medem isso é medido, isso é física. O medo te deixa na frequência de 2 a 3 Hz. Isto é, a frequência maior consegue entrar na frequência menor. Ora, se eu tenho uma frequência menor, o vírus vai conseguir penetrar. Se eu estou numa frequência maior, ele vai ter mais dificuldade. Natural. Então, isso é física. Qualquer pessoa pode pesquisar. Por isso que a gente bate. Olha, é importante. Você vai se alimentar bem? Óbvio. Você vai tomar aí os imunizantes, você vai tomar os medicamentos. Excelente. Mas o que você vai fazer além disso? Ao melhor a tua frequência. E essa frequência emocional. Por exemplo, que eu já convido aqui todos a começarem a fazer a imunização emocional a partir desse instante. Imunização emocional. Isso só depende da própria pessoa. Depende da própria pessoa. E é relativamente simples. E aí eu tenho certeza que você vai ter muita gente que depois vai dar o feedback e vai mudar. Porque qual é a frequência da imunização emocional? Gratidão. Quando você entra em estado de gratidão, a tua frequência vai para 45. Não tem jeito. 20 não entra em 45. Então, as pessoas mais gratas, aí você vai falar, pô, Rubens, vai agradecer o quê? Com certeza, todos nós temos o que agradecer. Se você me permite, eu vou colocar aqui uma situação que eu trabalho muito, que eu acho muito importante, que um dos maiores mestres que nós tivemos aqui, certa feita, nos deu um ensinamento fantástico, né? Ele vinha caminhando com os apóstolos, né?
o nosso governador do planeta, Jesus, estava caminhando com os apóstolos. E num decorrer, imagina, aquelas estradas poeirentas, né, aquela situação difícil, os apóstolos viram uma situação muito feia, muito ruim, muito degradante ali no chão e se afastaram, um cheiro muito ruim. E o Cristo foi se aproximando, e quando ele chegou próximo, ele ficou olhando, observando, com aquela serenidade dele. E eu imagino os apóstolos já iam para lá, um para cá, falei, meu Deus, o que ele está vendo ali? Era um cão. Ele tinha sido atropelado ou morto, estava putrefato, as vísceras fora, uma cena dantesca. Tudo ali era horrível, tudo. Só que ele estava observando. E ele era um mestre, então imagino todos se aquietando do lado dele, tentando observar, e ele então fala: que belos dentes tinha esse cão. Que lição é essa, Fernando? De tudo que está ruim na vida da gente, 1% tá bom. A gente tem que agradecer 1%. E se eu focar no 1%, eu não vejo o resto, porque quando o Cristo olhou o dente, ele não viu mais as vísceras, ele não viu mais, não sentiu mais o cheiro, ele focou nos dentes. Então aquilo trouxe para ele um foco. E onde você foca, você vai crescer. Nossa atenção é que nem fermento. Aonde você põe a tua atenção, você vai fazer crescer. Se você põe a atenção nas dificuldades que nós estamos passando, que todo mundo está passando, vai crescer. Então, isso não é só uma questão de autoajuda, não, é questão de discernimento e autoconhecimento. Então, comece a agradecer. Pegue uma coisa na tua vida, que eu tenho certeza que você tem que agradecer. E fica agradecendo aquilo, A tua frequência vai melhorar. Você vai ver que você vai melhorar desse medo. Fez sentido, Fernando? Totalmente fez sentido. E só para complementar, eu queria também saber a tua opinião antes da gente partir para a próxima pergunta. Gratidão é muito importante para a imunização emocional. E a oração também entra nessa parte da imunização? Com certeza. Relatos familiares aqui. Uma parente de uma parente, né, teve um quadro grave, foi parar na UTI, ficou entubada, e aí fizeram o quê? Fizeram uma corrente, né, de orações, e na ala dessa pessoa, segundo a informação, todos vieram a falecer, menos ela. Ela saiu. Então, eu tenho vários relatos de vários pacientes que falam, olha, a família entrou em oração. E o que é oração? É outro tipo de imunização. Você me deu a bola para chutar. Essa imunização, que eu vou chamar energética ou espiritual. Então, a imunização espiritual é uma das melhores imunizações que existe, porque começa, né? Começa em cima, começa na imunização espiritual. Depois vem a imunização mental, depois vem a imunização emocional. Então, você já falou aí uma coisa fantástica. Então, realmente, a oração já está provado, né? Fizeram testes com pacientes cardiológicos, pegaram grupos de pacientes no hospital que iam fazer cirurgias cardiológicas. Um grupo fez uma oração para um determinado grupo de pacientes que não se sabia qual eram. As pessoas que faziam oração não sabiam. E os que recebiam também não sabiam. Bom, os que receberam a oração tiveram evolução melhor da cirurgia, tiveram uma recuperação melhor, praticamente ninguém faleceu. Então, isso já está provado. A gente só precisa dizer que isso não é mais uma questão esotérica ou religiosa. Isso é uma questão de ciência, porque existe energia que já está provado. Não tem mais o que discutir. É só a gente adequar ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Você que está assistindo aqui a nossa entrevista com o Dr. Rubens Cascapeira, a gente está falando aqui sobre assuntos que, com certeza absoluta, vão elevar o seu nível de imunidade. Para você que chegou agora, a gente pede aí a gentileza de você dar o seu like ou o seu dislike, mas acabamos aqui de ouvir uma excelente resposta, então agradeça. Se você está aqui assistindo essa live, com certeza ela vai ser útil para você. E se você não está inscrito no canal, nós pedimos essa gentileza. Dr. Rubens, como as pesquisas do biólogo inglês Rupert Sheldrake podem ajudar nessa guerra que estamos vivendo agora? Isso. Bom, esse biólogo é fantástico, né? Um observador, e a vida precisa de observadores. Quer dizer, convido você a observar mais, né, do que só ficar fazendo. Ele começou a observar os animais. E começou, por exemplo, a ver uma revoada de pássaros. Você já viu uma revoada de pássaros? É impressionante, eles se movimentam todos ao mesmo tempo. E um cardume, então, aqueles peixes, milhares ao mesmo tempo. Ele ficou imaginando, como é que será quando os peixes todos viram para a direita,
todos eles viram também, não dá tempo, se falar por detrás, vão virar para a direita, já viraram, não. Então ele começou a observar que deveria existir algum outro contexto que envolvia os animais e que faziam eles se movimentarem. Então, a partir daí ele falou, existe um campo de energia, que é sutil, que é intangível, mas que dá forma, que dá informação. E ele começou a estudar, então, como funciona isso, não só nos animais, aí chegou nos seres humanos. E aí é interessante, porque ele diz assim, imagine que você vai visitar um monastério tibetano, onde, durante 1000 anos, monges tibetanos fazem meditação. Bom, então o que acontece? Ali existe, eu costumo dizer que hoje a internet nos ajuda, né? Então tem uma informação na nuvem, né? Tem uma nuvem ali de informação. Quando você entra ali e você vai fazer um download, fica mais fácil, porque já está fácil de baixar o download da meditação. Você medita de forma mais tranquila. Porém, se aqui em São Paulo tem um lugar em Santana, Fernando, onde tive ali por muitos anos um presídio, e hoje é um parque muito bonito. Só que as pessoas vão lá e quando se sentam lá, se sentem mal. Mas você olha, mas é uma grama bonita, tem umas árvores bonitas, e por que elas sentem mal? Porque a construção do campo de energia do presídio ainda está lá. Ainda está lá. Então as pessoas entram lá e se sentem mal, não sabem por quê. E aí, né, me senti mal de repente, porque você pode ter o que eu chamo de contaminação morfogenética. Morfogenética é esse campo de energia. Ora, todo mundo, isso aí, falo todo. Quantas vezes você entra num ambiente, você fala, não gostei, não estou me sentindo muito bem aqui. Ou você entra, nossa, aqui eu fico tão bem. Isso é natural do ser humano. Só que agora tem explicação. Tem explicação. O biólogo, ele provou que os ambientes têm memória. E você pode ser influenciado por essa memória ambiental. Como se você, de repente, viesse uma ideia, viesse um pensamento, ou mesmo a emoção daquele ambiente, né? Eu chamo de um tipo de gás também que fica ali, que quando você respira esse gás, ele pode ser agradável ou desagradável. Então, veja bem, se você fica com medo, se você escuta notícias que só dão as notícias ruins, porque tudo bem, não sou negacionista, não, mas escuta as notícias boas também. Então, eu sugiro que você crie no seu lar, e você deu uma dica fantástica também com oração, mas crie no seu lar um campo de energia, que agora você sabe que existe, chama campo morfogenético, você acha no Google muita explicação, para que esse ambiente, você respire um ambiente mais saudável. Aí você escuta determinado programa, determinada informação, você já está se contaminando. E o que acontece? Você já está com uma imunidade, que eu vou chamar aí de morfogenética, diminuída. Olha, outra imunidade, porque é a imunidade de energia. Então você também se contamina. Eu tenho vários casos onde a gente identificou, por exemplo, a pessoa por uma passagem num hospital, fez uma cirurgia, estava tudo bem com ela, aconteceu, mas ela saiu deprimida, saiu mal. Falei, por que saiu? A gente vai identificar, e temos formas de identificar, fazemos cursos, essa coisa, e a pessoa, ela se contaminou do campo de energia de às vezes, uma pessoa que estava internada ali, que passou mal, etc. e tal. Então, eu qualquer hora, vamos conversar sobre uma revolução que teve na medicina, de um médico chamado Ernest Semmelweis. O Dr. Semmelweis foi o pai da asepsia moderna. Você já ouviu falar? O Dr. Laír conta essa história. O Dr. Semmelweis lavava os pacientes morriam de partos porque os médicos não lavavam as mãos. O Dr. Semmelweis era um observador, de novo, observador. E ele falou assim, as parteiras freiras matam menos que os meus médicos. E eu fui ver o que elas faziam. Elas tinham um ato religioso da época. Elas lavavam as mãos e punham uma bata limpa. O ponto de honra naquela época, 150, 160 anos atrás, não está muito longe. Quanto mais sujo o médico era, mais sujo. Ele tinha visto o cadáver, mexido em feridas. Quanto mais sujo ele estava, melhor. Olha, aquele médico é bom, ele viu bastante doente. Ele ia daquele jeito fazer o parto, infeccionava e morria. Um altíssimo número de morte. Para você ter uma ideia, os hospitais eram chamados casas de morte, porque tinha um especialista que entrava antes da cirurgia para catar inseto, porque ficava palha no chão por causa do sangue. Quer dizer, ninguém entendia o que era micro-organismos. Se eu hoje em dia falo assim, existe a mesma situação, existem micro-organismos morfogenéticos, micro-organismos do pensamento, da emoção, isso tem lá.
Quem que limpa isso? Bom, o doutor Semmelweis foi preso, espancado e morreu louco, né? Morreu. Eu não vou falar no hospital que precisa fazer limpeza energética, porque vão falar que eu sou também capaz de me prender no hospício também. Só que as pessoas que a gente tem oportunidade de falar, você vai fazer uma cirurgia, vá mentalizando, e a mente é poderosa, um processo de limpeza no quarto que você está, no ambiente, vá devidamente vestido. Eu brinco que hoje nós temos o EPI, né? O equipamento de proteção individual, né? E aí eu trouxe o EPI, equipamento de proteção individual extrafísico. Quer dizer, você precisa usar a mente. Nossa libertação é pela mente. Então, a mente é poderosa. Então, eu tenho aqui, graças a Deus, 30 anos de pesquisa e observando que quando as pessoas utilizam a mente delas, e isso não tem nada a ver só de religião, mas é mais que religião, quando elas utilizam a mente delas, a favor delas, elas se libertam. E uma da liberdade é do medo. Então, campo morfogenético é o ambiente. Quando você vai entrar, o ambiente pode estar mais contaminado ou menos contaminado. Aí você precisa se proteger ou criar na sua casa, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, um ambiente. Quando nós trabalhamos em empresa, nós dissemos assim, o pensamento das pessoas que estão trabalhando, os funcionários, o pensamento deles, as atitudes e as palavras estão criando um campo. Esse campo é um perfume. Eu metaforicamente falo que é um perfume. Esse perfume contamina o produto. Aí fala, por que o produto não está melhor? Porque está contaminado por um processo que é natural. E isso é científico, é um biólogo, tá? Não estamos falando aqui de questões esotéricas. Dr. Rubens Cascateira, aqui falando com o Fernando Betete, o seu repórter de saúde. É um bate-papo aqui bem profundo, né? E enquanto o Dr. Rubens estava falando isso, Dr. Rubens, eu fui 22 vezes para Israel. Eu produzi uma série de documentários na Terra Santa, tá? E os locais sagrados, né? E aquelas igrejas antigas, né? Eu tenho uma situação da igreja que eu fui ali em Jerusalém, mas que transmitia uma paz, né? Lógico, né? Cristãos do mundo inteiro vão ali, então era que você, naquela igreja, você lembrava toda a vida de Cristo, né? E o que aconteceu naquela igreja. Era uma paz assim que valia a viagem. Meia hora que você ficava ali, porque você estava naquela rotina, né, de guia turístico, era uma eternidade de paz. Então, isso que nós acabamos de ouvir aqui do Dr. Rubens, faça a sua meditação, faça a sua oração, faça o seu agradecimento, que é a melhor coisa, né? Murmurar não leva a nada. Inclusive, olha, eu vou fazer aqui... Pode falar. É assim, o que você acabou de fazer, Fernando, você nos levou a todos na igreja de Israel. Nós somos todos lá, e você trouxe com a tua emoção, você contaminou morfogeneticamente positivamente. Eu tenho certeza que, como eu senti assim, eu senti isso que você falou, porque você nos levou até lá. Isso é a verdadeira vida. Você levou a gente até lá. Muitas pessoas vão sair melhor dessa live porque você trouxe. Aparentemente é um assunto, mas esse assunto você foi até lá mentalmente, você descreveu, você sentiu de novo, eu vi os teus olhos brilharam. Quer dizer, você não foi você não fez uma conversa, você trouxe uma informação vibratória, energética, frequencial. E aí as pessoas que estão ligadas sentiram isso. Eu tenho certeza, as pessoas vão dizer aqui, eu senti o que o Fernando trouxe lá, porque eu senti aqui. Então, eu já estou te agradecendo, porque eu não fui para Israel ainda, mas eu já senti um pouco desse bem-estar que você sentiu lá. E vou fazer aqui, antes, o Dr. Rubens, eu estava conversando com o Dr. Rubens em off, né, no privativo, antes da gente entrar aqui numa live. E esses 30 minutos que nós estamos conversando aqui, eu vou agora de público, o Dr. Rubens vai entender o que eu vou fazer agora. Eu quero agradecer o Google, agradecer o YouTube, né, por essa rede de interconectando milhões e milhões de pessoas que estão sendo, nesse momento, recebendo essas informações todas que nós estamos trocando. Para você que está assistindo, está vendo e ouvindo, mas o Fernando está agradecendo o YouTube, o Google, sim, eu estou agradecendo aqui de público, o YouTube e o Google, por essa oportunidade de estarmos conversando com milhares e milhares de pessoas, e esta informação
sendo reverberada de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, em qualquer lugar. Fernando, se a gente usasse, tudo bem, a gente sabe que tem outras forças, mas os meios de comunicação, se usassem informações positivas, informações verdadeiras, não é para inventar, informações verdadeiras. E eu tenho para comigo que não existe o mal no mundo, né? É uma questão filosófica, o Ho oponopono. Então, se a gente conseguisse, e eu imagino que o Brasil, se a gente começasse a fazer o que você fez agora, agradecer algumas pessoas que estão dirigindo o nosso país em vários níveis, e com essa gratidão, você sabe que se você contaminar positivamente, as pessoas vão ficar incomodadas, as pessoas que não estão no positivo, mas elas vão ser tocadas. Então, em vez de você xingar as pessoas, falar mal, agradeça, porque você vai mandar uma energia positiva. Você acabou de fazer agora, você construiu, né, construiu nesse momento, fantástico, construiu um campo de energia positiva, né, que vai tocar. Então, todas as pessoas podem ser tocadas nesse sutil. Então, a gente espera que eles sejam tocados em algum nível, que eu tenho certeza que todos nós temos uma luz interior que pode ser tocada. Eles vão falar, puxa, o canal do Fernando é muito importante, está levando muita gente para ficar melhor, informações importantes. Então, a gente está aqui com essa energia, sempre de gratidão. Gratidão e o amor incondicional leva a frequência a 250. 250. Imagina alguém que tem amor condicional, vai pegar algum vírus? Mas que eu costumo dizer, a pessoa que está vibrando aí, eu está com a vitamina D acima de 80, eu digo assim, o vírus chega assim, dá uma olhadinha, falei, vambora, que aqui não dá para entrar, não, aqui não tem jeito. E vai embora, nem chega, nem fica. O papo aqui tá muito bom. E eu convido a você que está nos assistindo aí a fazer esse 1 segundo que seja, né, melhor dizendo, de reflexão e de gratidão pelo Dr. Rubens, pela família do Dr. Rubens também, que ele está cedendo esse espaço para compartilhar toda essa informação conosco. Peço também a sua gratidão para o Fernando Betete, para o canal do Fernando Betete, porque nós precisamos, sim, de muita energia positiva. E como isso tudo, Dr. Rubens, acaba afetando aquele nosso bichinho pequenininho, esse campo, essa energia, esse campo morfogenético, como que ele acaba influenciando as viroses? Então, partindo do princípio que tudo é frequência, se eu tenho um campo, de novo, falando do terreno, se o meu terreno é um terreno positivo, é um terreno amoroso, o vírus ele vai chegar e ele não vai ter a frequência adequada para crescer. Quer dizer, ele não cresce. Uma semente de café, muito que melhor que seja, não cresce na praia. Então, mas essa é a simplicidade da situação. Agora, se eu puder filosofar um pouquinho mais, desde o ano passado eu venho meditando, dezenas de pessoas que eu tenho oportunidade de atender e ajudar nessa pandemia, e eu venho percebendo muitas pessoas que depois que passam pelo processo, às vezes um pouco mais graves, às vezes nem tanto, agradecem. Então, para um pouquinho, como é possível? Uma pessoa ficou doente, né? Às vezes até risco de ir no hospital, e agradece. E eu tenho visto muito isso, as pessoas agradecendo depois do processo da contaminação, como eu já vi pessoas agradecerem de todas as doenças, mas esse aí eu fiquei pensando, e aí a gente vai estudar, né, estudo psicossomático. O que é psicossomática? É o psiquismo interferindo no soma, que é o físico, né? Então, tem aí uma pessoa fantástica, que é outro também gênio da humanidade, que foi mal entendido, também foi expulso, e é recente, né? O Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele deixou ensinamentos fantásticos, né, que não são interessantes. Mas, assim, o que é o vírus? O vírus ele só funciona dentro da célula. Então, se ele não entrar dentro da célula, ele não funciona. Então, ele precisa entrar dentro da célula, tomar conta, modificar, e aí ele vai se perpetuando. Então, o vírus, basicamente, é um agente de mudança. O vírus é um agente de mudança. Bom, isso é, filosoficamente, dizem, né, pelas pesquisas, que a nossa mitocôndria, né, que é a nossa bateria, um dia foi o vírus, que nos contaminou lá há milhões de anos, aí ficou amiga, né, e aí virou um ajudante nosso aqui. Né? Quem sabe esse vírus um dia vira um ajudante nosso. Mas, nesse momento, para muitas pessoas, ele está sendo um agente de mudança. Então, eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, olha, digamos que você trabalhe numa empresa. Trabalha numa empresa, lá você tem teu setor. Aí o chefe fala assim, precisa mudar o setor do Rubens lá, ele está com algumas coisas que eu não estou gostando. Vai lá. Então, ele manda um funcionário vir fazer a mudança. Chega aqui, eu já estou fazendo as mudanças. O que eu preciso mudar, o que eu estou fazendo. Aí o agente chega e fala,
Ah, não, as mudanças que eu vim fazer, você já está fazendo? Não, estou fazendo, achei que tinha... Ah, então legal, então eu não preciso ficar muito tempo aqui. Agora, se eu não estiver fazendo a mudança e não quiser fazer a mudança, ele falou, vou ficar aqui porque o chefe mandou. Então, eu tenho dito o seguinte para as pessoas, o que você precisa mudar na sua vida? Vai lá que você não precisa mudar nada, e eu não estou falando, preciso mudar de... Não, a primeira mudança é interna, a primeira mudança é do meio do pensamento. Quer dizer, o que você anda pensando, o que você anda consumindo de informação, começa essa mudança. Quando você faz a mudança por conta própria, quando vier o agente, que infelizmente eu vou falar coisa aqui, talvez as pessoas não gostem, tudo bem, o agente divino de mudança vem ajudar a mudar, opa, se você já está mudando, ele não precisa ficar muito tempo com você. Então, de novo, eu acho muito importante, porque assim, todo o nosso conceito, toda a nossa história de vida é baseada em conceitos que nós aprendemos, em experiências que nós tiramos a realidade delas, nós tiramos o que a gente conseguiu. Então, a realidade do ser humano é muito subjetiva. Nós dois, vendo a mesma experiência, vamos tirar completamente conclusões. Então, as nossas conclusões é que geram a nossa vida. Isso é fundamental. Então, se a pessoa está concluindo que se eu pegar o vírus, eu vou ser entubado, ela já está construindo a realidade dela. Para quê? Então, assim, cuidado com essa construção. Né? Então, esse é o momento. Falou, opa, não quero isso. Não me interessa. Por que veio? Não me interessa, eu não quero saber. Mas eu estou me precavendo. Não interessa. É a ditadura do pensamento. Isso não me interessa, eu não quero pensar isso. Eu quero pensar que eu vou ter aí, eu vou tomar medicamento, vou me tratar e vou ficar bem. Então, eu vou fazer as mudanças de dentro para fora. Aí é um convite, né? Que talvez você fazendo as mudanças, você se sinta mais fortalecido, melhora a gratidão. Quem sabe o contato com o vírus, que é muito difícil de a gente não ter, né? Porque praticamente nós vamos ter o contato com o vírus, ele seja mais leve, ele seja mais superficial. E aquela senhora de 90 anos que sobreviveu, talvez ela já tinha essa tranquilidade. E talvez aquele jovem de 30 anos, ele ainda estava resistindo muito com ele mesmo, né? Muitas resistências. E talvez isso que foi o ponto da explicação de um sistema imunológico um pouco diferente do biológico. Resumindo, mens sana in corpore sano, né? Mente saudável, corpo saudável. Continuando aqui o nosso roteiro com o Dr. Rubens Cascapeira, o que é metafísica, Dr. Rubens? Então, metafísica é o que vai além da física. Né? Então, metafísica, além da física. Então, acabei de falar, uma interpretação além do físico. Então, se eu quiser interpretar o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é um câncer, você vai entender que isso tem uma explicação além da física. Né? É óbvio que eu preciso me alimentar bem, por exemplo, que eu preciso ter vitaminas e minerais, né, que eu preciso ter um bom equilíbrio hormonal, que eu preciso fazer exercício, que eu preciso dormir, isso é óbvio. Quer dizer, o óbvio, né? Agora, o que mais? Né? Então eu preciso entender que o processo do meu pensamento, das minhas emoções, o meu projeto de vida, Fernando, quem tem propósito de vida, difícil morrer quem tem propósito de vida. Como os caras são duros de morrer, quem tem propósito de vida, parece que tem uma outra imunidade aí, que a gente diria que é a imunidade do propósito de vida. Eu tenho coisa para fazer, né? Aí vem o agente, nós vamos te levar embora. Não tem coisa para fazer, deixa ele mais um pouco aí, vai ficar mais um pouco. Então, qual é o propósito de vida? E aí você vai falar, mas Rubens, o que tem a ver com medicina? Olha, desculpa, quem não está entendendo o que tem a ver com medicina e saúde, eu tenho dificuldade de explicar, porque se só dar antibiótico, anti-inflamatório, fazer cirurgia é a medicina, não, isso é muito mais. Saúde é uma saúde plena, né? Como a gente tem, o meu canal Saúde e Vida Plena. Então a gente precisa entender que precisa ter uma plenitude. A plenitude vem do espírito ao físico. Eu faço exercício todo dia, 6 horas da manhã, das 6 às 7 da manhã, todo dia. Por quê? Porque eu sei que exercício vai me fazer bem. Eu não fico só no pensamento, mas eu vigio o meu pensamento, porque eu já aprendi que eu não posso me submeter à ditadura do pensamento. Vou falar de novo aqui. E o que tem a ver a metafísica com a infecção do vírus? Isso. Então, quando você vai do entendimento do que o vírus significa, é um agente de mudança, veja, você está lendo além do físico. Então, não adianta só a imunidade física. Bom, o que ele quer? Ele quer que eu mude. Então, essa situação, inclusive do planeta, né? Nós estamos mudando, né? Houve mudanças importantes. Então, nós estamos no momento de mudança. Então, assim, se a gente for olhar a parte metafísica do vírus, isto é uma mudança. Você não pode mais ficar acomodado. Desculpe, a acomodação vai gerar riscos maiores de contaminação. A mudança
todo dia, vou fazer uma mudança, vou pensar diferente, vou comer diferente, vou evitar alimentos que me inflamam, vou fazer um pouco de exercício, vou parar de falar mal das pessoas, vou parar de reclamar. Por reclamar, baixa a frequência, ficar reclamando, não adianta nada. Quer dizer, quando eu faço mudanças, então o convite do vírus, a metafísica da pandemia é mudança. Então, se você acha que não precisa fazer mudança, eu tenho que te dizer que você está correndo mais risco. Né? Mesma coisa que fala, não, a pessoa obesa, né? O hipertenso, né? O diabético e aquele que não quer mudar. Estou colocando aí tudo no mesmo balaio. Bom, isso tudo me remete à seguinte situação, doutor Rubens, bom senso, racionalidade, informações precisas que estão sendo faladas aqui. Realmente eu devo seguir o caminho certo, devo agradecer, devo fazer a minha meditação, devo fazer o meu exercício físico, devo escolher uma boa alimentação. A pessoa faz isso na segunda-feira, faz isso na terça-feira, na quarta-feira já vai ter o joguinho de futebol, e a sexta-feira está chegando, deixa eu aproveitar a vida, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que essa informação sempre chega aí no seu consultório, e as pessoas falam, doutor, eu não consigo mudar, não tem uma pílula mágica que resolve tudo isso. Então, eu queria agora uma dica, uma orientação, né, para aquela pessoa que começa e desiste no segundo, no terceiro dia. É possível persistir? É possível encontrar o caminho? Eu entendo que, digamos assim, se a gente pudesse pôr umas forças superiores, elas são muito mais condescendentes conosco do que nós mesmos. Então, assim, quando você fala devo, vem um pouco de peso. Né? Teoricamente, você falou certo, devo, mas vem peso. Então, eu gosto mais do posso. Né? Então, você pode fazer isso? Você pode. Agora, onde começa tudo? Então, a minha pesquisa, e a minha pesquisa diária, nos meus atendimentos, nas minhas conversas, minhas lives, a minha pesquisa é uma só. Eu me sinto um pesquisador, eu digo assim, onde começa tudo? Então, eu vou perguntar para a pessoa, tá bom, me conte, como é que foi que você parou de fazer, por exemplo, o exercício? Porque eu estava lá, acordei e eu pensei assim, hoje eu estou cansada. Então, vamos lá. Então, para mim é básico, é uma coisa que eu faço comigo. Tudo começa no pensamento, Fernando. Se a gente não tiver, o que eu digo, enquanto a gente tiver sobre a ditadura do pensamento, nós vamos ficar submetidos a essa força. E eu estou fazendo uma coisa esquizofrenicamente paradoxal. Estou dizendo que o pensamento da pessoa pode não ser dela. E eu digo que existe o pensamento que é criado pelas nossas experiências anteriores do inconsciente, os traumas. Né? Eu trabalho muito, por exemplo, traumas intrauterinos. Você não tem ideia do que as pessoas ainda vivem, 60 anos ainda está vivendo um trauma intrauterino. E às vezes com uma conversa adequada, uma informação, ela sai daquilo, ela desprograma. Né? Tem muita gente que faz isso. Então, eu tenho experiências que eu conheço, experiências que eu não conheço. Existem técnicas. Por exemplo, no curso que eu faço para os meus pacientes, que eu fiz, eu ensino ali como é que você vai fazer a desprogramação de experiências que você não conhece, que estão guardadas no teu inconsciente. Às vezes, como fala, de transgeracional, quer dizer, de outras gerações. Tem como. Como é que você faz revisão das experiências atuais? Então, eu uso, por exemplo, a técnica da física quântica, eu me baseio na experiência da dupla fenda, né? O efeito retardado da dupla fenda. Eu pego essa teoria, eu estudo, e eu falo, com essa técnica, eu ensino para as pessoas fazerem revisão e mudar conceitos de experiências que elas passaram e que estão lá atormentando. Mas não é só isso. Mensagens subliminares. As mensagens subliminares, como é que você sabe? Se é subliminar, você não percebe, mas se você aceitar, você está submetido a um pensamento subliminar, a uma informação subliminar, que vem de fora. Agora, o campo morfogenético, você entra num ambiente, teve uma briga, daqui a pouco você está ficando com raiva, você não sabe por quê. Você está captando. O brasileiro, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja estranho. Nós não estudamos na área da saúde, infelizmente, que eu acho que devia ter estudado, paranormalidade. Milhares de pessoas são diagnosticadas com doenças mentais e tem que fazer o tratamento mesmo, mas além dos tratamentos, tem que estudar paranormalidade. Paranormalidade é sexto sentido. E eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, porque o brasileiro já sabe disso, não é novidade. Isso também não precisa ir para a religião. Mas quantas pessoas são catalogadas com doenças e, de repente, talvez não seja, né? Eu costumo dizer, te falaram que é patinho feio, você é cisne, né? Vai descobrir a tua Cisneilândia, né? Se fosse o caso.
Então, existe a contaminação morfogenética dos pensamentos. Então, eu preciso questionar. Opa, eu estava bem. Eu entrei nesse ambiente, comecei a me sentir mal, comecei a ter pensamentos. Opa. E outra coisa, agora eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe. Quem tem animal de estimação? Quem tem animal de estimação sabe que o seu animal de estimação sabe quando você está chegando em casa. Você está na esquina, o animalzinho vai na porta. Você tem animal de estimação, Fernando? Não tenho. Não. Mas quem tem sabe. Parentes que tem. É impressionante. Aí Rupert Sheldrake, esse biólogo fantástico, ele escreveu um livro e ele fez uma pesquisa científica, do jeito que o pessoal gosta. Uma câmera mostrando o animalzinho e uma câmera mostrando o dono. Aí o dono chegava na esquina, o animalzinho ia lá. Pô, o animalzinho sabia, ele sentia. Tudo bem. Mas uns animaizinhos, eles iam para a porta esperar e o dono ainda estava trabalhando. O dono ainda estava trabalhando. Falei, como assim? O animalzinho já foi na porta? Aí vamos lá, vamos conversar com o dono. O que está acontecendo? O dono pensava, bom, vou para casa. O animal entrava. Então o Dr. Rupert Sheldrake provou telepatia. Então não é... Ele provou. Se você ler o livro dele, você vai ver. Aí eu digo, pelo menos os animais têm telepatia. Fernando, quantas vezes com você, as pessoas... estou pensando numa pessoa, maricota, quanto tempo a maricota, tal. A maricota está lá pegando o telefone, está ligando para você e chegou o pensamento da maricota antes do telefone. Mas isso todo mundo, eu falo isso todo dia. Então, o que é? O pensamento chega antes. Só que quando você pensou na maricota, você achou que era teu pensamento e não era. Era o dela que estava chegando. Para mim, isso, Fernando, é assim, para mim isso é o começo de tudo. Por isso que eu brinco que é a ditadura do pensamento. Quando você tiver uma oportunidade de questionar qualquer pensamento que venha, claro, os ruins, né? Os bons deixam, né? É óbvio. Mas quando você tiver a oportunidade de questionar todo e qualquer pensamento, você começa a se libertar, porque começa tudo no pensamento. Se eu conheço a origem, eu eliminando a origem ou identificando a origem, eu mudo a origem. E aí você vai entender que, opa, não, eu vou fazer exercício porque eu quero fazer exercício. Eu não vou simplesmente me deixar levar por esse pensamento. Claro, isso é treinamento. No curso que eu fiz, eu ensino esse treinamento das pessoas para elas se libertarem desse tipo de padrão. Dr. Rubens, a Eliana Ventura, ela colocou aqui a seguinte pergunta, né? A gente está falando aqui de campos mórficos, né? A sua influência na nossa vida. E ela colocou um termo que eu queria confirmar contigo se é semelhante ou se tem a ver, que é o inconsciente coletivo. Exatamente. O inconsciente coletivo do Jung, né, onde ele diz que existe uma massa de informação e que você pode captar qual informações que tem aí na nuvem, né, que o pessoal fala. Então, isso hoje, com o advento da internet, a gente consegue explicar isso melhor. Imagina Jung, naquela época, tentar dizer isso aí. E os campos morfogenéticos explicam isso também. O Sheldrake fez uma experiência espetacular explicando isso. Ele pegou 3 grupos de estudantes ingleses e deu versos chineses para eles decorarem. Só que alguns versos eram milenares, outros versos eram atuais e outros eram palavras desconexas. Para os estudantes ingleses, não tinha nenhuma coisa a ver, eram palavras. Só que o que foram decorar os versos milenares, decoraram fácil aquelas palavras. Os que estavam decorando os versos recentes, atuais, dificuldade, mas conseguiram. Os terceiros, que eram palavras aleatórias, não decoravam. Qual a explicação? Os versos milenares têm já um inconsciente coletivo, já tem um cloud, que eu falo, já tem um site, digamos assim, muito grande, né? É um Fernando Betete aí, da Google, bastante gente e tal. Então fica mais fácil de você baixar esse download. Os versos atuais é pequenininho tal, e os outros não têm site. Então, isso explica, de uma outra maneira, o que a dona Eliana está trazendo, que é muito interessante, que é o inconsciente coletivo do Jung. Agora, qual a sua opinião nesse momento que nós estamos vivendo aqui praticamente em maio do ano de 2021, do século 21, as pessoas nessa guerra, nesse medo, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, ligam a televisão e recebem essa propaganda subliminar, né, negativa. Eu estava vendo esses dias, como eu sou jornalista, eu observo, já não estou mais ligando a televisão, tá? Eu fico estudando, eu viajo pelo Google, pelo YouTube,
pesquisando coisas boas. Mas onde eu quero chegar? Matérias jornalísticas de um grande jornal, de grandes telejornais, fazendo matéria sobre esse momento que estamos vivendo e colocando uma música fúnebre, uma música de filme de terror, a narração do jornalista, do repórter e o fundo musical. Eu não acreditei, porque normalmente isso no telejornal até de um ano atrás ou 2 anos atrás, você só via a matéria e ponto final. Agora a música fúnebre. Para a gente ir concluindo, Dr. Rubens, as pessoas elas podem ligar e podem desligar. A sua casa é um local sagrado. Você pode e deve abrir a porta para coisas boas e fechar a porta para coisas ruins. O que você me fala dessa situação que eu te coloquei? O que eu costumo dizer é a metáfora. Imagine que você viva num lugar onde tem uma avenida muito movimentada, um caminhão, com ônibus, muita poluição. E você tem uma janela que você abre e aquela poluição entra na tua casa, aquele pó, aquele gás carbônico. Então você vai fechar a janela para não deixar entrar toda aquela poluição. Nós temos outras janelas hoje em dia. A televisão é uma janela, o computador, a internet é outra janela, o celular é outra janela. Então, da mesma maneira, o que está entrando na tua casa? O que você está deixando entrar? Isso é poluição. Ah, mas eu não vejo gás. Se você entrar num ambiente onde não tem gás, aberto o gás, você morre e você não vê o gás. Então, nós estamos falando que está na hora do ser humano aprender a fazer escolhas do intangível, que eu falei muito aqui do intangível, né? Porque o vírus é intangível, né? Ninguém vê o vírus, né? Cadê o vírus? Então eu estou falando e as outras intangibilidades. Então, quando você pega uma notícia, você literalmente você está contaminando a sua casa. E agora você tem até um nome para falar. Você está fazendo uma contaminação morfogenética. Vai poluir, vai ficar ruim o ambiente, vai ficar sujo, vai ficar mal cheiroso. Você vai poder ficar doente só por causa dessa contaminação. É uma contaminação. Então, olhar desse aspecto, o que eu faço? Eu fecho a janela. Ou eu abro a janela que me interessa. Se eu tenho um verde bonito, uma mata, essa me interessa. Então, cuidado escolha onde você abre as suas janelas. As pessoas acham que eu posso entrar na internet qualquer coisa. Não. Já vi muita gente, e eu chamo isso de contaminação morfogenética, se alterar psicologicamente, psiquiatricamente, por causa de determinados sites que entram. Contaminam. As pessoas não têm ideia do intangível, né? Então, nós estamos vivendo, mas eu tenho muita alegria hoje em dia, porque assim, perguntaram para o Dalai Lama, por que estava tanta sujeira no planeta? Por que estava tão sujo? E ele respondeu, porque tem muita luz. Como assim? Falou, quando você tem uma luz fraquinha, você vai varrer, tem sujeirinha que você não acha. Quando você põe uma luz mais forte, você vai achar sujeira. A luz que está vindo para o planeta é tão grande que vão aparecendo as sujeiras. Então a gente precisa agradecer o que está sendo mostrado, estas sujidades em vários níveis. E as pessoas estão acabando perdendo a noção, né? Porque tem certas atitudes, as pessoas vão... E o perigo da lei da polaridade, que um dia falamos só de lei da polaridade. Toda vez que você tiver uma polaridade, não tem jeito. O outro polo vai aparecer. Então, o extremista vai cair no outro extremo. Então, as pessoas deviam olhar o bom senso, o meio termo. E essas pessoas que estão aí, muitas vezes, dirigindo o nosso país, o nosso planeta, estão ficando no extremismo. E o outro polo, quer dizer, você não aguenta muito tempo o extremo. Quando fica muito tempo, você cansa. E ele volta para o outro lado. Então, está chegando o outro polo. Então, quero trazer aqui tudo que eu leio, que eu estudo, e que eu sinto que nós estamos vivendo um momento de transição muito importante, mas que vem uma luz aí, uma beleza espetacular. Então, que essas pessoas se apeguem nisso, né? Ah, isso é fantasia. Tem uma live que eu falo só sobre escolher a boa mentira, né? Então, que a coisa ruim também é mentira. Então, entre duas mentiras, escolha a boa. Está chegando um momento muito bom. Então, vamos nos preparar para esse momento fantástico que nós estamos prestes a viver. E é próximo, é próximo. Dr. Rubens, eu queria agradecer a sua participação aqui no canal do Fernando Betete, o seu repórter Saúde. E eu vou deixar esses minutinhos finais para a sua mensagem, para essa nossa grande audiência que está ao vivo conosco agora, mas que principalmente de manhã, de tarde, de noite e principalmente de madrugada, a procura de uma mensagem positiva, ela vai encontrar essa mensagem agora final. Dr. Rubens. Olha, eu tenho me preparado bastante para poder ser útil, né? Todo dia eu acordo e falo, por favor, né? A divindade permita que seja útil.
e eu fiz com muita amorosidade, eu fiz um curso, se você puder depois pôr aí o link, que é um curso, né? Que é um curso que eu chamo de aconselhamento no momento da pandemia, né? E tem ali passo a passo, para que as pessoas possam aprender isso de forma mais profunda, né? Então, se as pessoas puderem entrar, a gente fez isso mesmo para poder trazer informação, tem informação ali, passo a passo, tanto as questões que a gente não pode falar aqui, né? Qual remédio que eu posso tomar, por que eu posso tomar, eu pus tudo lá, porque é um curso fechado, né? Então, também o meu Instagram, então quem entrar no meu Instagram também tem aí um e-book sobre estresse, que as pessoas quiserem. Então, se você puder deixar o link aí do curso, eu acredito que eu vou poder ajudar mais gente, vai chegar em mais pessoas, e assim, eu quero deixar muito grato, porque eu lhe acompanho faz tempo, né? Eu sou um pupilo, para você ter uma ideia, eu sou um pupilo do Lei Ribeiro, eu conheci ele há 30 anos, né? Eu acompanhei ele há 30 anos, estou fazendo novamente o curso dele, e aí, sou admirado do trabalho de você, eu sei toda a história com ele, então eu fiquei muito contente dessa oportunidade. Espero que eu possa ter sido útil, que a minha principal função aqui é ter sido útil, trazer uma palavra um pouco diferente, sair um pouco do lugar comum, tá? Porque isso é uma coisa que eu busco, saia fora do lugar comum. Tem muitas coisas muito boas acontecendo, é só a gente escolher e ir atrás. Eu te convido para fazer esse curso, é um curso, são 12 módulos, simples de entender, e aí você repassa isso para as pessoas saírem desse transe, saírem de entender o que é isso, a ditadura do pensamento, como é que você faz para sair, quais são as técnicas que você usa. De maneira, desse jeito, eu não sei falar o Medicaid, eu gosto de falar de uma forma natural, e eu estou muito agradecido mesmo, você nem imagina, meu coração como está alegre, e os meus pacientes que vêm me acompanhando aqui, a gente fica muito contente dessa oportunidade. Espero em Deus que eventualmente nós possamos falar de novo com outros assuntos. Bom, eu que quero agradecer o Dr. Rubens, para você que está aí chegando agora, não conhece, é Dr. Rubens Cascateira Júnior. Digita no Google, nas redes sociais, Dr. Rubens Cascateira Júnior. Aqui embaixo, no Saiba Mais, nós vamos colocar os links do acesso ao site do Dr. Rubens Cascateira Júnior, e lá você também vai poder ter acesso a esse curso, que eu estou já curioso aqui também para adquirir e para saber um pouquinho mais sobre esse outro conhecimento, né? Então, a gente sempre, é o que o Dr. Rubens acabou de falar aqui agora, tem muita coisa boa acontecendo. Por que você fica ligado no Jornal das 8 horas da noite, só mostrando coisa negativa? Você tem a chave do liga e desliga. Eu mesmo estava reclamando aqui antes da live começar com o Dr. Rubens, de alguns problemas que nós temos no dia a dia, e ele já tinha me dado um alerta ali. Então, tem um problema negativo? Sim, tem um problema, mas vamos aproveitar aquele ditado, né? Do limão, a gente vai fazer uma limonada. Eu aprendi muito, foi muito produtiva essa live aqui com o Dr. Rubens, que eu fiz a minha mensagem de gratidão para o Google, para o YouTube, que são plataformas que têm, sim, coisas ruins, mas também tem muita informação positiva, e nós estamos usando esse momento para levar essa informação para você. Então, mais uma vez, muito obrigado, Google, muito obrigado, Instagram, muito obrigado, YouTube, por permitir que momentos como esses possam chegar a pessoas que estão, de repente, precisando dessa mensagem positiva e essa mensagem de ânimo. Como o Dr. Rubens falou, eleve a sua energia através da gratidão, através da oração, né, que você leva a sua energia, e você cria uma blindagem, né, uma blindagem não somente de pensamentos negativos, de energias negativas, e ela acaba também te ajudando a ter uma vida melhor. É isso, Dr. Rubens? Exatamente. E como dizia o Einstein, quando você tem um problema, ele não é resolvido no mesmo nível, é num nível acima. Então, não adianta ficar só no biológico, a gente precisa subir no emocional, no mental e no espiritual. Então, muito obrigado de coração, Fernando, e obrigado por você ter me levado a Israel, que eu já estou aqui diferente da energia que você trouxe de Israel para a gente. Muito obrigado. Para você que quer viajar para Israel, nessa igreja que eu estive, você digita aí Jerusalém, Igreja de Santa Ana. Você vai ver vários turistas, vários coros, né? Pessoas que cantam hino. É a melhor acústica, a melhor igreja. Ela tem mais de 1.300 anos, alguma coisa nesse sentido. A acústica dela é perfeita. Então, você abre a voz e toda aquela onda sonora entra em todos os seus poros
e você realmente é elevado para um nível superior. Igreja de Santa Ana, em Israel, procure aí no YouTube, nesse bendito e maravilhoso YouTube, que agora você pode ir para Israel a um clique aí do seu dedo. Muito obrigado por ter ficado... Oi? As coisas boas do YouTube, olha só. Excelente. Aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rubens. Um abraço aí para sua esposa, para a sua família e você que nos assistiu até agora. Por favor, se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, fique à vontade de dar o seu dislike aí no caso. E se inscreva no canal junto também das redes sociais do Dr. Rubens Cascateira Júnior. E eu prometo que eu vou convidá-lo em breve, porque a pauta dele aqui é pauta que não acaba mais. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e gratidão. Muito obrigado e uma boa noite.